Oi, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que eu aprendi em uma das minhas últimas aulas na faculdade, aula de dinâmica nesse semestre. Eu faço curso de engenharia aeronáutica e eu tive uma aula de dinâmica e nesta aula o professor desenvolveu uma fórmula lá que ele chamou de fórmula de Lagrange. Uma coisa que eu achei interessante sobre essa aula é, assim, eu não entendi muito bem a fórmula, vou ser bem sincero, mas eu entendi algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, ele partiu de uma fórmula que a gente já sabia que era verdadeira, eu vou chamar essa fórmula de x, e ele disse que essa fórmula x era igual a zero. Aí ele multiplicou essa fórmula x por um outro termo, um termo y. Então, se você se multiplica zero por y, zero por 2, 3, zero por qualquer coisa, dá zero. Então, ele multiplicou essa fórmula x, por y. E como x é igual a zero, x vezes y é igual a zero. Enfim, x não é x, x na verdade é uma fórmula lá mais complexa. Y não é só y, é um termo mais complexo, mas o conceito filosófico básico é esse, tipo, você multiplicou alguma coisa por zero, essa coisa é igual a zero. Só que ele colocou a fórmula de um jeito que você vai desenvolvendo e você chega numa expressão que ele chamou de expressão de Lagrange. E o professor, ele gosta muito dessa expressão, porque essa expressão, gente, vai fazer sentido o que eu tô falando. Esses negócios enfim, de exatas vai fazer sentido. Na verdade, eu vou trazer para um lado meio humanas, enfim. É, mas ele explicou que essa fórmula é importante porque dá para você resolver a maioria dos problemas complexos envolvendo movimento na engenharia. Então, ele contou sobre a experiência dele fazendo um trabalho que gastou mais de 100 mil linhas de código de programação, é, usando essa fórmula para resolver um problema. Mas basicamente ele usou essa fórmula e ele falou assim: olha, essa fórmula resolve tudo. Qualquer problema que você queira com questão de movimento, você vai resolver tipo, a imensa maioria deles. E por que que ela resolve tudo, entre aspas? Porque basicamente você pega os termos, por exemplo, os termos de energia relacionada ao movimento, ou que é a energia cinética, ou energia potencial. Você junta todos esses termos, você separa a fórmula, é um somatório. Então você separa em todos os termos em grandes, né? Em grandes grupos, né? De pequenas partes. Ou seja, você separa um grande problema que não dá para resolver em pequenas partes. E você resolve vários pequenos problemas. Então, o que eu aprendi com isso? A forma de Lagrange? Também, mas vou ser bem sincero, eu não entendi muito bem. Mas eu entendi um pouco. Mas o que eu aprendi com isso é que uma coisa que eu já sabia, que os problemas da vida, ou qualquer questão, ou qualquer grande plano, ou qualquer coisa complexa, ela pode ser resolvida se a gente dividir em várias partes menores. Então, por exemplo, eu sempre quis ter um canal no YouTube ou comunicar de alguma forma as coisas que eu aprendo, mas eu tentava fazer um vídeo muito elaborado, eu já tentei fazer um canal, ou muito bem editado, com tudo, com roteiro e tudo muito perfeito, só que eu não fazia, porque eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então eu não conseguia fazer. Mas a partir do momento que eu me propus a fazer pequenos vídeos diários, sem necessariamente roteiro, sem me preocupar em colocar inicialmente minha identidade visual no canal nem nada, só fazer o vídeo, só falar por, sei lá, alguns segundos ou alguns minutos, né? Enfim, pequenos vídeos postados no dia a dia, pequenos aprendizados. Então, dividir em pequenas coisas, ótimo, tá dando certo, pelo menos até agora pra mim. Então, eu tô aplicando essa estratégia de um pouquinho melhor a cada dia, todos os dias. Às vezes eu falho, mas eu tento de novo, não é? Então, é isso. É a técnica, e é isso. E aos poucos vai melhorando ou não, sei lá, a qualidade dos vídeos, ou talvez eu encontre um direcionamento melhor, e talvez futuramente eu até monetize. Não sei, mas estou fazendo. Outra coisa que eu também aprendi na aula de dinâmica é que o professor, ele fez um desenho, e nesse desenho tinha mola e tinha um amortecedor de um veículo. Esse veículo tinha duas rodas, vamos supor que era uma moto. E é interessante porque o veículo ele precisa dos dois, porque a mola ela armazena energia e o amortecedor ele dissipa energia. Então, um exemplo que o professor deu, que eu também, é claro, estou trazendo esses exemplos da engenharia para a vida. Então, eu estou explicando aqui o conceito de engenharia, depois eu trago para a vida para vocês, sobre o que isso aplica na vida,
não só na engenharia. Então, a mola, ela meio que armazena energia, né? Então, digamos que seu carro desça num buraco, tipo, a mola, né, vai fazer o carro balançar um pouquinho, mas vai ajudar a meio que, entre aspas, é uma explicação meio porca, mas entre aspas, a diluir essa energia ou armazenar essa energia para não quebrar seu carro. Mas ao mesmo tempo, se tiver só a mola, seu carro vai, por exemplo, tem um buraco, finge que a minha mão é um buraco. Vem a rodinha do carro e passa, tchum, desce, sobe e a mola fica funcionando. Se a mola ficar nisso, o seu carro vai ficar vibrando muito. Então, amortecer quando tem energia em excesso é essencial. Então, amortecer, ter um amortecimento, dissipar essa energia. Então, como que eu posso trazer isso para a vida? Bom, é bom a gente ter a capacidade de armazenar energia, mas energia demais, energia demais precisa ser amortecida, precisa ser dissipada. Então, digamos que essa energia seja sentimentos. Não tô falando de nada metafísico, sabe? Eu quero dizer num sentido genérico, num sentido talvez não científico, ah, num sentido de sentimentos mesmo. Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Digamos que às vezes a gente precisa saber armazenar essas emoções ou lidar com elas num nível seguro, sabe? Num nível que a mola armazena, mas que às vezes é muita emoção, muita energia, entre aspas, e a gente precisa dissipar um pouco essas emoções. Então, por exemplo, digamos que a gente esteja muito ansioso, talvez uma forma de dissipar essa ansiedade, o amortecedor talvez da ansiedade seja a gente fazendo um pouco de exercício físico para poder, sei lá, todo mundo sabe que atividade física faz bem, e a gente fazendo exercício físico, a gente meio que se distrai no momento que tá fazendo exercício, além disso tem que focar no corpo. Então, assim, é uma coisa que meio que dissipa a sua atenção. Não é, seria dissipar energia, talvez dissipar a atenção, dissipa a sua atenção daquele problema. Então, eu acho interessante como esses conceitos que a gente aprende na engenharia, eles servem para a vida também. Inclusive, eu acho muito interessante depois, talvez eu faça de maneira mais elaborada ou de uma maneira mais simplificada, não sei. De uma maneira mais entendível, não sei. Da melhor maneira que eu puder. Eu tento fazer um vídeo sobre muitas vezes que os meus professores, no meio da aula, eles começam a aplicar conceitos filosóficos para depois chegar no conceito prático da engenharia das coisas. E eu acho isso interessantíssimo, porque você parte de uma coisa filosófica para uma coisa não filosófica, digamos, prática, uma coisa exata, tipo, você meio que entra na ciência não exata para explicar a ciência exata, e eu acho isso muito interessante, porque, embora eu faça engenharia, eu vou ser bem sincero, eu não gosto só de engenharia, e às vezes eu odeio as matérias de engenharia, mas eu amo muitas coisas, eu tenho um foco muito difuso e, enfim, eu gosto de muitas coisas diferentes. Mas eu acho interessante a oportunidade de poder juntar e mesclar essas coisas e servir de aprendizado para a vida. E eu acho interessante ter a possibilidade de compartilhar isso com as pessoas. Enfim, talvez eu tenha me delongado demais ou ficado meio confuso durante as minhas explicações, mas eu acho que isso vai melhorando com o tempo. Mas é isso, o vídeo de hoje. Continue a nadar.